Doutor, falando em gerações, né, e tudo Sim. mais, pai, você veio de família de médicos ou você foi o pioneiro na sua Não, família? eu fui o pioneiro. Foi o pioneiro. Eu venho de família de pecuarista. Meu pai era um Tá. pecuarista. E é interessante porque eu tinha 8 anos de idade, eu estava dentro de um elevador no Rio de Janeiro e entrou uma pessoa e falou assim: eu sou um tuberculoso, acabei de sair do hospital. Aí eu perguntei para minha mãe: o que é tuberculoso? Ela falou: você não sabe o que é tuberculoso? Naquele momento decidi ser médico. Tinha 8 anos, eu me lembro direitinho, dentro de um elevador. Ela me desafiou, eu pensei, eu vou saber a medicina inteira. Ai, que delícia! Foi dali que desencadeou tudo. E a sua Né? formação é Brasil mesmo, né? Eu fiz o meu curso médico na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu fiz pós-graduação na PUC no Rio. Eu sou o primeiro mineiro a ser mestre e o terceiro brasileiro a ser mestre em cardiologia. Eu tirei estava começando o mestrado, não existia em São Paulo ainda, todo mundo tinha que ir para o Rio de Janeiro. Eu fiz o meu mestrado e fui para nós construímos um hospital em Teófilo Otoni. E lá, uma sexta-feira à noite, tocou o telefone. Para mim, eu atendi, era um gerente de hotel dizendo: ó, nós temos aqui um hóspede com dor no peito. Dá para você ouvir? Eu falei: ó, vou sair para um fim de semana longo, chama outro. Ele falou: já chamei 2, falaram a mesma coisa. Eu falei: estou indo. Aí cheguei lá e encontrei um indivíduo que era um juiz aposentado polonês, falava inglês muito pouco, eu também na época falava muito pouco. E aí ele comprava pedras semi-preciosas no Brasil, que Teófilo Otoni é a capital das pedras semi-preciosas, e vendia em Nova York. E aí eu levei ele para o hospital, fiz um eletro, ele estava infartando, infarto agudo. E aí, quando nós estávamos no caminho para o hospital, ele perguntou assim para mim: você conhece meu filho? Eu falei: quem é seu filho? Ele falou: Peter Marot. Eu não conheço seu filho pessoalmente, mas eu conheço os trabalhos, ele é de Harvard, eu sei disso e tal. Bom, conclusão, ele foi internado, 48 horas depois o filho dele vem para Teófilo Otoni para ajudar a tomar conta do pai. Falava português, porque era casado com uma brasileira, de Americana, e fica ali 15 dias, e na véspera dele ir embora, o seu Marot ia ter alta no dia seguinte, nós éramos 21 médicos no hospital, 3 proprietários, eu era um deles, e eu era o que coordenava o centro de estudos, e eu era o único cardiologista do grupo. E era meu dia de falar: arritmias na fase aguda do infarto do miocárdio. Nossa. Aí eu vi o Peter sentado na cadeira, na primeira fileira. Eu pedi permissão aos meus colegas, falei: ó, o Peter está aqui, eu vou pedir permissão a vocês, eu vou falar no nível dele. Aí eu fiz uma apresentação de arritmias na fase aguda do infarto do miocárdio. Quando eu terminei, ele veio para mim e disse assim: você já tem o seu revalida nos Estados Unidos, né? Eu formei em 72, janeiro de 73, eu fui na embaixada e fiz o revalida. Naquela época, não sei se ainda pode, não precisava ir nos Estados Unidos, eu fazia o revalida aqui mesmo. Eu tinha passado, os 3 brasileiros passaram naquele ano, eu era um deles. Você já tem o seu revalida, não tem? Eu falei: tem, é o SFMG, a gente chama em inglês. Aí, você quer ir para Harvard? Eu falei: não quero não. Eu tenho o meu hospital, eu tenho minha clientela, eu ganho bastante dinheiro, sou bem conhecido. Não, obrigado. Aí passam-se 6 meses, eu ligo para ele para a gente continuar conversando, ficamos amigos. Eu falei: e aquela oferta que você me fez? Ele falou: está de pé, você quer vir? Aí eu convenci os meus sócios, eu ia passar 1 ano nos Estados Unidos. Passei 17. Que barato, que barato. Exercendo a medicina lá como cardiologista. Eu fui trabalhar em Harvard, eu trabalhava no Peter Ben Brigman, medicina hospitalar. Eu nunca fui abrir consultório lá, eu sempre trabalhei em hospital. Então eu fui trabalhar, o Peter Ben Brigman, hoje chama-se Brigham Women's Hospital, é o hospital de Harvard mais acadêmico. E eu cheguei lá, enfrentei os preconceitos todos, e etc e tal.
Tem Muito até uma legal. história bonitinha para contar sobre como é que eu conquistei Harvard. Porque eu era bom cardiologista. Eu levantava a mão, estavam projetando o caso, eu já sabia no diagnóstico, eu queria mostrar que sabia. Eles não viam a minha mão levantada. Aí eu tinha as refeições no mesmo refeitório dos professores, que eu era um fellow. Então, dava permissão para isso. E eu via os professores jogando um jogo chamado Mastermind. E eles ficavam ali empolgados com aquilo. Tinha o Mastermind, que tinha 24 mil permutações. Tinha o Super Mastermind, que tinha 64 mil permutações. E tinha o Grand Mastermind, que tinha 350 mil permutações. E eu vi os professores todos interessados naquilo. Eu fui numa livraria, comprei os livros de Mastermind, e à noite, ao invés de estudar medicina, eu estudava Mastermind, até estar em nível mundial. Aí um dia, estava lá no refeitório, e dois jogando, um ganhou, terminou o jogo, um ganhou, o outro perdeu, o que perdeu levantou. Eu falei, posso jogar? Aí ele olhou para mim assim, quer dizer, senta aí. E eu ganhei dele. Ah! E ele chamou o outro, eu ganhei. Ele chamou o outro, eu ganhei. Aí agora passaram a me respeitar. Não porque eu era cardiologista. Bom, mas porque eu tinha ganho deles. Dos professores. Eles passaram a me respeitar pelo Mastermind. Olha, que interessante. Você vê. Mas Harvard é um sonho de... É mais de um caminho que leva a Roma, não é verdade? É. Aí eu fui publicar com eles, trabalhava na unidade coronária, tratando infarto, e comecei a viajar para os congressos, para apresentar os trabalhos. Então a sua vida acadêmica começou lá fora? Começou lá fora. Tá. Eu não sabia. Eu me lembro, o primeiro dia que eu fui para o hospital, eu fui conhecer o chefe do meu chefe. Eu me lembro que eu entrei na sala dele e ele falou assim, você sabe que médico sem gravata é como se estivesse nu? É assim que ele me recebeu. Ele me fez voltar em casa e pôr uma gravata. Aí eu falei, nunca mais ninguém me pega sem gravata. E aqui estou eu de Inclusive gravata. eu falei, No em vez de início. gravata, eu vim à vontade. Mas você não me encontra É verdade. fora de casa os sem seus gravata. Não, Eu sempre me todos viu de de gravata. gravata. Pois é, aprendi lá em Harvard. Olha Entendeu? isso. Aí a segunda coisa que ele fez, ele disse, como é que é o seu conhecimento estatístico? Eu falei, 0. Ele falou, então você não pode ser cientista sem entender de estatística. Aí ele me passou os livros, eu fui, por autodidatismo, aprender estatística. Eu tinha quem me respondia as questões. Aí comecei a trabalhar com eles, comecei a publicar. Foi. Mas foi muito... Fala, amor. Qual é o seu QI? Quanto? Eu nunca medi, não sei não. Vou perguntar para minha mulher, porque ela... Bom, deve ser imenso. É uma Não, facilidade eu acho maior. que é mais dedicação do que qualquer outra coisa. É bem Entendeu? acima do normal, pelo amor de Deus. Mas eu posso contar um pouco da minha história para você. Eu comecei a dar aula de matemática, eu tinha 12 anos. Deus. Eu era professor de matemática, Deus me livre. professor de 14, 15. Eu, com 23 anos de idade, eu era professor da UEMESCAM, do Espírito Santo. Eu era acadêmico de medicina em Juiz de Fora e dava o curso de neuroanatomia na Universidade UEMESCAM, em Vitória. Quer dizer, eu, com 23 anos de idade, eu já dava aula para a universidade. E o brasileiro reconhece o seu valor? O brasileiro, não, enquanto eu era clássico, eu seguia o drift, eu seguia a boiada, eu fui muito respeitado. Durante 12 anos, eu fui convidado como professor estrangeiro para falar no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Se você perguntasse assim, onde é que vai ter mais gente? Onde o Laí Ribeiro falar. Então as pessoas ficavam penduradas na janela para me assistir. E depois de 12 anos como professor convidado, dando aula,